Cultura ocidental, muitas vezes referida como civilização ocidental, estilo de vida ocidental ou civilização europeia, é um termo comumente usado para se referir a um legado cultural de normas sociais, valores éticos, tradições, crenças, sistemas políticos, artefatos e tecnologias que têm alguma origem ou associação com a Europa. O termo se aplica a países cuja história tem ligações estreitas com a imigração dos habitantes de países europeus, mas que não é restrita a esta, tais como os países da América do Norte e da Australásia. A cultura ocidental é caracterizada por um conjunto de temas e tradições artísticos, filosóficos, literários e legislativos e pelo legado das civilizações celta, germânica, helênica, latina e cristã, a partir do século IV. As três principais bases de formação para a cultura ocidental que temos hoje são, historicamente, o direito romano, a filosofia grega e a moral cristã. Cultura é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, a definição genérica formulada por Edward B. Tylor, segundo a qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros. O conceito de valor é objeto da ética normativa, mas também é abordado pelas ciências sociais. Valor, no sentido ético, reflete o grau de importância de alguma coisa ou ação humana, com o objetivo de determinar quais são as melhores ações a serem tomadas para o bem comum. Crenças são estados mentais em que se assume que algo é verdadeiro ou provável. Elas são expressas linguisticamente por meio de afirmações. Há discordância sobre quais são as características essenciais das crenças. Os representacionalistas identificam crenças com atitudes proposicionais em relação em ciência política. Chama-se forma de governo o conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade. Em ciência política, chama-se forma de governo o conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade. Artefacto cultural, português europeu, ou artefato cultural, português brasileiro, é um objeto feito pela mão do homem que fornece informações sobre a cultura do seu criador e usuários. O artefato pode mudar ao longo do tempo. A classificação sobre quando, como e por que ele é usado como uma cultura. Tecnologia é o conjunto de processos e habilidades usados na produção de bens ou serviços, ou na realização de objetivos, como em investigações científicas. Isso também pode ser embutido em máquinas para permitir a operação destas sem conhecimento detalhado. Filosofia é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras. Os métodos filosóficos incluem o questionamento. Arte pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema, em suas variadas. Civilização é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante construção de cidades, daí derivar do latim civita que designa cidade civile, civil, o seu habitante. Observa-se que essa noção traduz os conceitos mundo ocidental, civilização ocidental ou simplesmente ocidente, é um termo que se refere a diferentes nações, dependendo do contexto. Não há consenso sobre a definição das semelhanças desses países, além de terem uma população significativa de ascendência europeia e de terem cultura. O mundo ou civilização greco-romana, conforme entendida por estudiosos e escritores modernos, inclui as regiões geográficas e os países que culturalmente, e historicamente, foram direta e intimamente influenciados pela língua, cultura, governo e religião dos gregos e romanos. Tradição é a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Várias disciplinas acadêmicas também usam a palavra de maneiras distintas. O conceito de valor é objeto da ética normativa, mas também é abordado pelas ciências sociais. Valor, no sentido ético, reflete o grau de importância de alguma coisa ou ação humana, com o objetivo de determinar quais são as melhores ações a serem tomadas para o bem comum. A imigração é o ato de deixar o local de origem com intenção de se estabelecer em um país estrangeiro.
Um indivíduo que se encontra nesta situação é denominado na sua pátria por emigrante.